Esta manhã gostaria de partilhar com a Igreja aqui acerca da situação mundial. Situação mundial. Ambiente mundial. O mundo em que todos nós vivemos. Eu diria o seguinte: vivemos numa sociedade e mais, não somente na sociedade, mas também numa geração completamente intoxicada. Eu vou repetir. Vivemos numa sociedade, e não somente sociedade, mas também numa geração completamente intoxicada. Por isso eu desejo aconselhar nesta manhã a Igreja e o povo de Deus a livrar-se de tudo aquilo que é tóxico. Então, vou dizer muitas coisas, mas a palavra de ordem nesta manhã é: por favor, saia da intoxicação desta geração. Vivemos numa geração tóxica e perversa. Por isso é que o Dr. Lucas, em Atos capítulo 2, podemos abrir quem tem Bíblia, Atos capítulo 2, verso 40, ele diz o seguinte, e já naquela altura parece que eles sentiam aquilo que nós sentimos hoje, e hoje com mais intensidade até. Uma geração, uma sociedade completamente tóxica, perversa. Por isso, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, disse, e esta escritura ainda é atual: salvai-vos desta geração perversa. Por outras palavras, podemos dizer: salvem-se desta geração perversa. Atos 2:40. Salvem-se desta geração perversa. Vamos tentar perceber aquilo que eu estou a dizer. O que é tóxico? Tóxico é alguma coisa que é venenosa. É alguma coisa que tem a capacidade de envenenar, causar danos nos organismos e causa também efeitos nocivos. Todos nós sabemos que os veneno pode provocar morte ou graves alterações orgânicas e funcionais. Um efeito nocivo significa um efeito prejudicial, danoso, pernicioso, que causa danos e prejuízos. A maioria de nós até diz assim: sim, é verdade. E nós até sabemos que isto é verdade. Portanto, um efeito nocivo é o resultado ou consequência de um impacto negativo nos comportamentos, nas ações, nas atitudes, em todas as situações e circunstâncias onde nós estamos inseridos. Vou dar assim alguns exemplos para nós percebermos melhor. A exposição ao amianto pode causar doenças respiratórias graves. São exemplos, não é? O consumo excessivo de sal também pode levar à hipertensão. A poluição atmosférica também pode causar problemas de saúde. Agora voltemos, isto são teorias que são realidades na sociedade e na geração que nós vivemos. Agora vamos ver o que é que a Bíblia diz. A Bíblia fala que por detrás de tudo existe veneno. A Bíblia até fala sobre vários tipos de serpentes.
A serpente começou lá no Éden a injetar ambiente tóxico. O Adão e Eva estavam muito bem na comunhão com Deus. Diz a Bíblia que pela viragem do dia havia uma reunião diária com Deus. Num certo dia, numa certa hora, num certo momento, veio aparecer uma serpente. E logo aí o ambiente mudou. Tornou-se um ambiente tóxico. Começou a ser levantado dúvidas, questões. As certezas já não eram bem aquelas que eles tinham ouvido da parte de Deus. E a partir daí começa a haver condutas erróneas, palavras diferentes. Isto é, veneno. O veneno entrou. E por isso começou a haver pessoas com desvios, com desfocos, até com perversão. Porque saíram da linha e começaram a ser pervertidas. A serpente, com a sua língua, usou de sedução e eu até direi mais, usou de hipnotismo. A sedução é alguma coisa que acontece que hipnotiza as pessoas. O que é que a sedução e o hipnotismo causa? Um laço. A pessoa fica enlaçada e já não vê mais nada. Fica cega. Por isso, nesta manhã, eu quero dizer à Igreja, ao povo de Deus, fuja de tudo aquilo que é tóxico e perverso. Fuja das ideias modernas. Fuja das atitudes politicamente corretas. Às vezes nós... eu não vou dizer isto porque vou machucar A, B ou C. Então eu estou a ser politicamente correto. Não, a verdade tem que ser dita. A Bíblia tem que ser dita na sua íntegra. Nós temos que falar o Evangelho. Nós temos que falar do arrependimento. Nós temos que falar do amor de Deus. Nós temos que falar de tudo aquilo que Deus diz. Não, nós temos que ser politicamente corretos. Eu não vou machucar A, B ou C. Nós temos que selecionar, sim, as palavras antes de as preferir. Mas não vamos omitir aquilo que Deus quer dizer. Amém? Amém. Pessoas tóxicas. Eu dei-me ao trabalho de ver o que é que elas fazem. Pessoas tóxicas e perversas tentam atrasar a sua vida e a minha vida através da crítica. Estão sempre a criticar, sempre a apontar o dedo. As pessoas tóxicas e perversas são pessoas ingratas. Não sabem dizer obrigado. Estão sempre prontas a criticar. Um obrigado, nem por isso. As pessoas tóxicas e perversas vão abandonar você e eu no momento mais crítico da vida. Por norma, são pessoas arrogantes que argumentam. Por exemplo, algumas argumentam: isto é assim e se não gostar, o problema é seu. O problema é seu. Muitos dizem que você é uma pessoa difícil. Então tornam-se pessoas vítimas. Dizem que elas é que são... tudo me acontece. Se você me amasse, dizem elas, não faria isso por mim. Manipulação. Hipnotismo. Voltamos ao início. Normalmente são pessoas controladoras, manipuladoras. E até dizem às vezes, aquilo que eu faço é para o seu bem. Veja bem aquilo que eu estou a dizer. Também são pessoas invejosas. São pessoas mentirosas. São pessoas que chamam aqueles
que seguem a Deus verdadeiramente de loucos. São pessoas negativas, pessoas gananciosas, pessoas que julgam e dizem: tudo o que você está a passar, se é errado, é por culpa sua. A apontar o dedo. Meus irmãos, lembram-se dos amigos de Jó? De Jó estava a passar por uma provação e os amigos, nós chamamos amigos da onça, não é? Dizem: está a acontecer alguma coisa, puseste o pé na argola. Acusá-lo. Pessoas intriguistas estão sempre a apontar o dedo. Outras são assim: não exageremos, isso também não é para tanto. Não, tenha controle sobre as suas emoções. Tentam sempre controlar a nossa vida. Por norma, são pessoas sem caráter, sem integridade. Não são pessoas honestas. São pessoas prontas a trair a qualquer momento. Uma pessoa tóxica intoxica as outras pessoas. E por isso, normalmente, a saúde mental e a qualidade de vida de todo o mundo é afetada. É o que está acontecendo neste momento. Tudo é afetado. Quantos passaram aqui pela passada segunda-feira? Sabem o que eu estou a falar? Alguns ficaram às escuras, para não dizer todos. Alguns ficaram sem comunicações, para não dizer todos. E alguns ficaram sem água até. Não é? A sociedade vive completamente intoxicada. E havia milhares de opiniões. Foi isto, foi aquilo, foi aquilo outro. Sabe o quê? Todos a quererem saber uma verdade, todos a inventarem uma mentira. Porque a sociedade e a geração em que nós vivemos é tóxica, é perversa. As pessoas tóxicas causam contágio, contaminam. Se nós abrirmos a internet, ainda hoje vemos várias mentiras espalhadas. Mas nem por isso, nenhuma delas diz a verdade. Qual é a verdade? Apesar de tudo aquilo que eu descrevi até agora, eu tenho uma boa nova. Amém? Nós trazemos boas novas. Então há uma saída e existe realmente um remédio. Primeiro, muito importante para a geração em que nós vivemos, geração que despreza a Deus, geração que não quer saber de Deus, a essa geração eu digo: volte à Bíblia. Todo o mundo diz que quer ouvir falar de Deus, certo? Quantos querem ouvir falar de Deus aqui presentes? Querem ouvir Deus falar? Querem ouvir Deus falar? Sim ou não? Sim? Leia a Bíblia. A voz de Deus está aqui. Não inventem. A voz de Deus está aqui. Retornemos às Escrituras Sagradas. Voltemos àquilo que Deus nos deu no início. Como eu disse a semana passada, o Evangelho é eterno. Isto é, a palavra de Deus é eterna. Então voltemos à palavra de Deus sem princípio e sem fim. Temos que voltar à palavra de Deus. Há pessoas que não olham para a palavra de Deus. Olham para os pregadores, olham para as opiniões da sociedade, para aquilo que esta geração diz,
mas não olha para aquilo que Deus diz. Primeiro ponto nesta manhã é: vamos voltar às Escrituras. Vamos voltar às Escrituras. Igreja do Senhor que está aqui e que está a ver. Voltemos às Escrituras. Eu, no outro dia, eu estava a ouvir uma música e, sinceramente, aquela música impactou a minha vida. Aquela música começava por dizer: você já falou com Deus hoje? Você já falou com Deus hoje? Uma conversa não é um monólogo. Há diferenças entre diálogo e monólogo. Quem quer saber a diferença? Um monólogo é uma pessoa a falar sozinha. Um diálogo é, no mínimo, duas pessoas a falarem uma com a outra. A maioria das pessoas tem uma forte tendência de ser monólogo para Deus. Deus dá-me. Amém, vou embora. Pronto. E não criam um diálogo com Deus. O que é um diálogo com Deus? É eu falar com Deus e esperar que Deus fale comigo. E a forma básica de Deus falar comigo é as Escrituras. Obviamente Deus tem muitas formas de falar. Mas a forma base é as Escrituras. Não podemos fugir das Escrituras. Porque aqui está o padrão. Se nós quisermos levar a nossa vida, desde que nascemos até que subamos ou morramos, como deve ser, é ver, está tudo aqui. Está tudo aqui. Até como devemos vestir, como devemos comer, como devemos dormir, está tudo aqui. Temos, dá trabalho, pois, tudo dá trabalho. Vamos recordar, vamos regressar à Escritura Sagrada, à mensagem eterna. Amém? Segundo ponto, e este ponto é fundamental: preparemos a nossa vida para encontrar com o nosso Deus. A qualquer momento, em qualquer momento, nós vamos encontrar-nos com Deus. Sejamos crentes ou não, aqui é que está. Muitos dizem: eu não acredito em Deus. No outro dia eu estava a ver várias entrevistas nas ruas em que as pessoas perguntavam: você acredita em Jesus? A maioria dizia: não acredito. Mas isso não invalida, a verdade é, isso não invalida que eles vão se encontrar com Deus. Quer acreditem, quer não. Segundo ponto que eu quero frisar nesta manhã: prepare-se para se encontrar com o seu Deus. Mas eu não acredito. Mas é melhor preparar-se. É melhor preparar-se. Terceiro ponto: não despreze os alertas. Consegue-me dizer que nós vivemos numa sociedade e numa geração tóxica e perversa. Esta mesma geração tem alertas. Alertas, alguns que funcionam e outros nem funcionam. Não é? Havia pessoas esta semana a criticarem porque os alertas do apagão não funcionavam. Mas que os alertas existem. Uns apanharam, outros não. Nós devemos estar atentos aos alertas, para que não chegue aquela hora e depois dizemos assim: não sabia, eu não ouvi, eu não estou para aí virado. Fique
de sobreaviso com os alertas. O Senhor Jesus amou cada um de nós. E Ele veio para restaurar a aliança de Deus com o homem. E um dos símbolos da aliança é o pão. O outro símbolo é o vinho. Pão como símbolo de comunhão, vinho como símbolo de sangue. Pacto. Jesus veio restaurar o pacto de Deus com os homens. Jesus veio para derramar o seu sangue. O selo do maior pacto. Jesus veio para morrer por mim e por si. Jesus não só morreu, mas Jesus ressuscitou por mim e por si. Amém, igreja? Amém. E ainda hoje a Bíblia diz, eu disse que a Bíblia falava sobre tudo, a Bíblia diz que ainda hoje Jesus está à direita de Deus o Pai a interceder por mim e por si. E voltará por si e por mim. A qualquer momento Jesus vai voltar por si e por mim. E então, neste tempo de espera, vamos seguir os conselhos que a Bíblia nos diz. Primeira Tessalonicenses 5,16 diz o seguinte: regozijai-vos sempre. Nós estamos num tempo de espera. A igreja está num tempo de espera. O povo de Deus está num tempo de espera porque está a esperar o seu Messias, o seu Salvador. Vamos ler 1 Tessalonicenses 5,16. A igreja está à espera do seu Salvador, do seu Redentor. Por isso está a seguir o primeiro conselho: salvem-se desta geração perversa. E agora há conselhos. 1 Tessalonicenses 5,16 diz: regozijai-vos sempre. Verso 17: orai sem cessar. Lá está. Voltamos àquilo que eu estava a dizer há pouco. Falar com Deus. Dialogar com Deus. Orai sem cessar. Verso 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeiro, regozijai-vos sempre. Segundo, orai sem cessar. Terceiro, em tudo dai graças, porque é a vontade de Deus. Verso 19: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. Seguinte, verso 20: não desprezeis as profecias. Este é um tempo que nós estamos a ouvir muito profeta a falar a mensagem de Deus. Não vamos desprezar as profecias. Há muitas pessoas por aí a dizer: isto é aquilo, é aquilo outro e tal. E dizem, correm alguns riscos a dizer: isto não é de Deus. Não desprezeis as profecias, diz aqui a palavra de Deus. Verso 21: julgai, isto é, selecione, filtre todas as coisas e retenha o bem. Já vimos lá atrás que uma pessoa tóxica está sempre pronta a criticar, está sempre pronta a argumentar. Aqui diz: vamos selecionar as coisas, vamos filtrar todas as coisas, retendo aquilo que é bom. Verso 22: abstendo-vos de toda a forma de mal. Então, meus irmãos, nesta manhã é muito importante, é mesmo muito importante, nós voltarmos às Escrituras. A nossa vida aqui é uma passagem. Pensamos nós que somos donos da nossa vida.
Não. Deus já nos conhece antes que fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Está escrito. Então Deus já nos conhece na eternidade. E Deus preparou tudo desde a eternidade, inclusive a mensagem, para orientar a nossa vida. Desde a eternidade. Então a vida não é nossa. Nós somos o barro, Ele é o oleiro. Há muitas pessoas que levam a vida cristã, aquilo que nós chamamos de vida cristã, vida de ir à igreja, vida de servir na igreja, levam isto na brincadeira. Hoje vou ao culto, amanhã não vou. Hoje oro, amanhã não oro. Hoje leio, amanhã não. Se o tempo está bom, talvez vou ouvir a palavra de Deus. Se o tempo está mau, não é por isso. E levamos a vida como se a vida fosse nossa. A vida não é nossa. Tudo aquilo que nós temos, nada é nosso. Imagine, e todos nós já vimos, com certeza, uma criança quando nasce. A criança quando nasce, ela já está as roupas vestidas? Não. Quando a criança nasce, os pais, a mãe, vestem de roupa. Não é? Quando a pessoa parte, as pessoas vestem uma roupa. Quem manda naquele ser não é a pessoa, desde que nasce até à sua partida. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a vida não é nossa. Como é que você está a gerir a sua vida? No meio desta geração completamente intoxicada, completamente perversa, como é que você está a gerir a sua vida? Primeiro, lembre-se, a vida não é sua. Deus permite que nós passemos por aqui durante algum tempo. Então nós não somos donos de nós próprios. Deus é o dono, é o Senhor. E nós estamos aqui, agora mesmo, neste momento, pela graça de Deus. Porque Deus tem um propósito para que nós estejamos aqui. Amém? Então voltemos. É muito importante. Voltemos àquilo que Deus nos deu antes de nós estarmos no ventre da nossa mãe. Deus deu-nos a sua orientação. Deus deu-nos as suas diretrizes. Deus deu-nos a sua palavra. E Jesus veio exatamente para isso, para restaurar esta comunhão que foi perdida no Éden. Através da sedução da serpente. Através daquele elemento tóxico, perverso, que desviou o homem do seu caminho. Amém? Então, nesta manhã, pensemos nisto. Começamos por ler aquilo que o Dr. Lucas nos escreveu, porque ele escreveu para nós, ele escreveu para a igreja, nós somos igreja. Amém? Amém. Salvai-vos desta geração perversa, geração contaminada, uma geração que não tem esperança, que diz não acreditar em Deus. Mas eu digo a essa geração: preparem-se para se encontrar com Deus. Digo aos crentes, digo aos descrentes: preparem-se para se encontrar com Deus. O encontro vai acontecer, quer creiam, quer não creiam.
Alguns talvez vão se lembrar das nossas palavras, de todos nós. Que um dia, num café, numa fila de espera, nós dissemos, olha, lembre-se de Deus. E eles disseram, não, isso não existe. Mas naquela hora, alguns deles vão se lembrar. Mas já não há tempo para voltar atrás. Eu estou a falar desta forma. Porquê? Porque, infelizmente, também há muitos que se dizem cristãos e vivem assim. Não, isso era de antes. Não é bem assim. Já estão intoxicados. Não estão a viver a vida de Deus. Estão a viver a vida da sociedade, a vida da geração presente. Completamente perversa. Vamos, nesta manhã, tomar uma atitude? Vamos, nesta manhã, dizer, basta. Vamos reatar a nossa relação com Deus. E a relação com Deus acontece quando nós nos lembramos do pacto que Jesus veio. Esta manhã nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E ceia do Senhor é relembrar o pacto que Deus fez connosco. Amém? Pacto é aliança. É compromisso. Quero terminar dizendo uma coisa muito interessante. Deus continua fiel apesar da sua e a minha infidelidade. Eu vou repetir. Deus continua fiel apesar da sua e da minha infidelidade. Porque Ele é fiel a si próprio. Ele é fiel à sua palavra. Amém? E nós temos que atentar para estas coisas. Para que não cheguemos naquela hora e dizer, eu bem ouvi aquelas palavras, mas encolhi os ombros. Amém? Senhor, nesta manhã, nós oramos. Nós oramos para que a Tua palavra seja uma realidade na nossa vida. Não sejamos crentes mornos, mas quentes, um relacionamento quente com o Teu Espírito Santo, com a Tua palavra. Que tenhamos uma relação íntima contigo, Senhor. Que atentemos para as Tuas palavras, para a Tua mensagem. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua palavra. E cada um de nós possa ser salvo desta geração perversa e tóxica em que nós vivemos. No nome e no poder de Jesus. Amém?